modelo de liderazgo global post-pandemia. Yo soy Jacqueline Jardel y para mí es un gran honor presentar al siguiente panelista. Él ha sido mi cliente hace muchos años, lo considero un gran amigo, un gran padre, hombre de familia, esposo. Y les cuento un poquito la trayectoria de Rodrigo, que ahí anda. Rodrigo estudió, es ingeniero electrónico del Centro Universitario FEI, tiene una maestría en administración de la Universidad de Sao Paulo y tiene un posgrado en operaciones internacionales de la Universidad de Estocolmo. Tiene más de 28 años de experiencia, más de 20 años de experiencia en uno de los grupos más maravillosos que conozco, que es Atlas Copco, en donde le ha tocado una carrera increíble, literalmente desde abajo en el área de producto, en servicio. Ha sido gerente general de Atlas Copco México, de SCA, que es otra división, de Chicago Pneumatic, y hoy es el Global Vice President del Brand Portfolio, llevando tanto marketing como ventas del área de servicio. Él es un experto en crear estrategias de crecimiento tanto a corto como a largo plazo a nivel global y sin duda uno de los líderes que más admiro por crear realmente equipos de alto desempeño, equipos multiculturales, integraciones entre compañías. Es un honor para mí presentar a Rodrigo Vicentini. Gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias. Un poco de exagero de tu parte, pero muchísimas gracias. Es cierto. Ok, muchas gracias. Un placer hablarles, un placer hacer parte de esta festa de aniversario de Juan Carlos y me da muchas ganas de poder cambiar algunas ideas con ustedes. Rapidamente eu vou compartilhar minha pantalla com vocês. Muito bem. E de acordo com o que Juan Carlos me pediu, que pudesse cambiar um pouco a ideia do que hemos passado por acá e como hemos hecho a esses tempos de pandemia. Bueno, como Jacqueline los dijo, básicamente mi rol hoy es con ventas y mercadotecnia. Entonces, nada más importante do que empezar dando un vistazo a la participación de mercado y todos esos movimientos que vienen pasando estos años de plumbo que tenemos. Con la experiencia que tengo, y creo que todos de ustedes de auditorio, nadie podría decir que era algo que teníamos planeado por passar e talvez sejam os anos mais difíceis desde os finales da Segunda Guerra. Pero, muito bem, em termos de participação de mercado, eu creio que vamos sendo cada vez mais apretados, não? Há uma quantidade terrível de fatores externos que vêm fazendo uma compressão terrível para os negócios e COVID-19 é uno mais. Pero la instabilidad política, la recesión económica, la baja lealtad a la marca, la protección de datos personales, todo esto acaba siendo una conjunción de factores que nos llevan a tener que reaccionar, ¿no? Bueno, es el mundo más loco que hemos visto y yo creo que la duda es lo que más reina de cómo vamos a salir de acá, ¿no? Hecho, com o Covid e o isolamento social, em alguns países muito complexo, em outros não tão restringido como outros, mas rapidamente as empresas se foram ao home office, ao mundo digital e rapidamente se adaptaram às tecnologias que por aí suportam. Alguns números que podemos cambiar, principalmente a este mundo de business to business, é que a interação com as companhias se ha cambiado muitíssimo e se cambiou muito para o lado digital.
Por exemplo, temos acá a identificação de novos provedores ou a avaliação de provedores, a primeira compra ou a recompra, e podemos ver que a preferência de los clientes cada vez mais se vai ao digital. Entre 70% e 80% de los clientes desejam ser contactados hoje digitalmente. E por quê? Basicamente porque é mais sencillo, é mais seguro com os tempos de pandemia e ahorra tempo, não? Vamos ver um pouquinho mais. Há também três coisas muito bem marcadas. Perdóname por a diapositiva com tanto texto, pero há cambio de inversões. Claro que há empresas que vão ahorrar um pouco mais, pero há outras que vão ter inversões mais fortes. Há cambio para a venda remota. É praticamente proibido visitar em muitos países, então há essa necessidade de contactarnos a los clientes por Zoom, por Teams, por Skype, por esse tipo de ferramentas. E é cambio ao digital. Cada vez mais temos as plataformas de e-commerce, a mercadotecnia digital, a gente buscando cada vez mais o autosserviço. O CEO de Microsoft, há algum tempo, hizo uma afirmação que havia visto desenvolvimento de 2 anos em 2 meses. Bueno, então estamos todos ao Zoom, todos com a sorrisa, como propaganda de creme dental, pero, na verdade, isso também nos leva a alguns efeitos colaterais. A propaganda de creme dental pode ser muito bonito por lado, pero muita gente tem este tipo de situação, ou talvez este pane desse estresse generado por la quantidade de juntas e a necessidade de estar sempre a tempo e sempre contestando algo na computadora. Desses efeitos colaterais, há 2 coisas que são muito bem marcadas. Se incrementou muito a frequência das reuniões programadas e a frequência com que somos chamados por nossos colegas de trabalho ou nossas equipes de uma maneira muito mais presente do que era antigamente. Sin embargo, por outro lado, há uma diminuição muito grande do que nossos companheiros estão a fazer. A capacidade para intercambiar ideias com os colegas acaba sendo mais difícil, porque todos estamos muito ocupados com as marcas rojas em nossas bolitas de presença na computadora, e, aún mais, nos sentimos despegados socialmente. E os seres humanos são, de certa maneira, criaturas de hábito e necessitam viver em sociedade. Então, de aí saem algumas coisas interessantes. Se saímos de aí e tentamos dibujar mapa mental, tudo começa com o home office, e de aí que se pode dizer, não? Há o processo de isolamento social. Isto leva a uma perda de sentido de pertenência, que vai fazer com que as interações espontâneas sejam cada vez mais difíceis, generando a dificuldade de conhecer o que os colegas de trabalho estão fazendo, genera menos contatos informais, não temos mais as charlas de la máquina de café, onde se sabe os chistes da companhia, pero também se vê uma coisa muito importante, que é basicamente conhecer a gente mais jovem que está a trabalhar com os outros e saber em que estão começando a trabalhar, o que estão fazendo e o que passa na companhia. Bueno, aqui tentei meter em rojo as coisas que não são tão positivas, em verde as coisas que são um pouco mais positivas para nós outros, pero sempre que hago essas coisas, me acordo de um amigo que é daltônico e tem problemas aqui, não? Então, mis perdones aí. Pero há coisas boas, não? Este incremento da quantidade de juntas programadas nos pode levar a trabalhar das 9 às 5. Claro que há exceções, como por exemplo, eu aqui vou fazendo são 11 da noite, pero nos permite muito mais flexibilidade.
E, por outro lado, também genera este incremento de horas trabalhadas somos muito mais dependentes da computadora, das interações, da quantidade de juntas, e com o formalismo das juntas para serem agendadas e cumpridas, se acaba estendendo muitíssimo a jornada. Nos leva à rotina, nos leva à fatiga do Zoom e uma baixa energia personal. Bueno, nem tudo é malo. Há também a vantagem que, por exemplo, para os mexicanos, nadie mais está estacionado a periférico a las 9 da manhã. Então, há um ahorro de tempo, podemos ter uma melhor balance entre a família e o trabalho, regressa a história da flexibilidade. Não necessariamente necessito estar a viver cerca da companhia, posso estar mais distante ou em lugares mais adaptados a onde quer estar. Um ponto muito positivo acá, não necessariamente os perfis que necessito vão estar cerca da companhia. É mais que comprovado que se pode trabalhar de maneira remota. E com isto, se em uma pessoa que pueda viver a um pueblo mais alejado de los centros mais grandes, pode muito bem trabalhar também e nos dá a possibilidade de chegar a perfis que não necessariamente chegaríamos. Novas maneiras de interação, novas ferramentas, cada vez mais se desenvolvem ferramentas onde podemos ter a criatividade coletiva resgatada. Há, claro, uso mais grande das mídias sociais. Hemos de trabalhar mais com a computadora. A gente tem que estar mais tranquila e aceitar o uso da computadora. Pero acaba sendo o futuro do trabalho. Não? Vamos a ter que ter novos perfis, novos comportamentos, e de aí tudo começa pelo home office, pero termina em novos perfis comerciais. Se puedo buscar 3 coisas importantes de acá, basicamente diria chegar a perfis que outrora não chegávamos. É uma coisa muito interessante. A parte mala, o desconhecimento sobre os jovens e o que estão fazendo, como se pode fazer o coach com esta gente que não necessita ser juntas programadas para estar a platicar, e esta interação de uma maneira um pouco mais informal se perde. Pero novos perfis começam a despegar, novos comportamentos começam a despegar, e de aí regressa a um dos fundamentos básicos, não? Vamos sempre tentar contratar por atitude e ensinar a los skills necessários. Muito bem, se hacemos uma pausa acá e começamos a mirar um pouco por o lado da companhia, uma definição boa de companhia exitosa normalmente vai ser aquela que trabalha muito com a inovação, que é muito respeitada por seu quadro, como também fora da companhia, tem alto nível de lealdade, com baixa rotatividade de empregados e, de certa forma, logra rebaixar os retos que se apresentam. Muito bem, isto pode ser posto em algumas prioridades. A proteção e crescimento da primeira linha, é muito importante que seguimos a vender. É o desenvolvimento de operações ágeis e, por aí, controle de custos. Temos que ter uma eficiência grande, mas também com os custos muito baixo controle. A gente é quem vai fazer a diferença. Há uma migração generalizada para o lado do digital, mas a gente tem que ir a buscar esse tipo de coisa. E muita incertidumbre. A necessidade de resiliência dos negócios e manejar a incertidumbre, seja a nível personal, seja a nível de negócios, ou se tus clientes vão estar abertos amanhã para receber tus encomendas, essa incertidumbre é muito mais presente ao dia a dia. Pois bem, e de aí, outra vez,
buscando um pouco das discussões que se passaram ao Fórum Mundial Econômico do ano passado, quais seriam os novos colaboradores, ou quais seriam as habilidades principais dos novos colaboradores. Criatividade, solução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse, inteligência emocional, orientação a serviços, uso e desenho de tecnologias, aprendizagem ativo, pensamento analítico e inovação, liderazgo e influência digital. Outra vez, hablamos totalmente de atitude por acá, ¿no? Sem embargo, é o tipo de candidato que necessitamos ir a buscar, e aí entra sempre nossos amigos Juan Carlos, Jaqueline, ajudando com essa possibilidade de busca desse tipo de perfil. Também veio aí que o líder empieza a ter um papel tão importante quanto era outrora, pero sigue com a necessidade de generar essa segurança para o ambiente de trabalho, onde a gente se pueda aventar ao desconhecido e regressar de aí traindo as coisas que realmente são excepcionais como performance e traindo toda a criatividade possível de aí. Algumas características, basicamente, a confiança e cooperação. Um líder que tem a possibilidade de generar isso de verdade, não somente uma frase bonita. De aqui me gustam muito os exemplos dos militares. Há um livro de Simon Sinek que os líderes comem por último, e basicamente ele descreve um estudo que hizo com alguns militares americanos, onde há desses problemas que venia uma patrulha com um helicóptero que barram e empieza uma balacera terrível e dos soldados é atingido e seu capitão vai resgatá-lo, lo regressa ao helicóptero e lhe beija antes de ir por outra pessoa a ajudá-lo, não? E ok, depois de todos de regresso à base e tudo, Simon perguntando a esta pessoa, pero por que existe isso? E a resposta mais sencilla é porque ele hubiera hecho por mim se for ao contrário. Então, esse tipo de confiança, esse tipo de cooperação são as coisas sensacionais que se tem allá. São as coisas onde realmente esse círculo de confiança vem muito forte. Há uma cooperação verdadeira sempre passando. E uma coisa para pensarmos, não? Os militares acabam sempre tendo medalhas e prêmios quando ajudam a gente. Ao mundo corporativo, muitas vezes nossas cartas de bono, nossas remunerações são muito mais quando tomamos decisões para um negócio e não para a equipe como um todo. Este é Simon Sinek, Leaders Eat Last é o nome do livro, mas uma frase que me encanta da parte dele é: podes juzgar muito bem o caráter de uma pessoa por ver como essa pessoa trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Então, de aí vem um pouco do que é confiança. O líder tem que ajustar o tono, dar a direção, ter a empatia, o orgulho, entender a gente, entender a organização, reconhecer muitíssimo o trabalho dos demais e emanar muitíssimo a responsabilidade responsável. Se tu regalas a toma de decisão, a gente há de tomar essa decisão, pero que tem que levar as consequências positivas e negativas também por essa toma de decisão. A equipe empieza a desenvolver-se junta ao momento quando entende a necessidade de fazer e de ir a uma decisão única. O líder não necessita estar aí todo o tempo, mas nada mais do que dar a decisão e suportar a gente. A mentalidade de desenvolvimento é muito importante, vocês sabem, não é uma posição ao organigrama, acaba sendo muito mais uma maneira de ir. E uma contestação, não? Em las melhores companhias do mundo, os empregados não temem seus líderes. Aqui puedo
regalarles una cantidad infinita de ejemplos, pero me gusta mucho la cosa cuando yo escucho algo como, no lo puedo hacer, perdón cliente, no lo puedo hacer porque mi procedimiento no lo permite. Esta es típicamente una respuesta de un empleado que tiene miedo de su jefe. Al momento que la empresa permite a las personas tomarem decisiones como si fuera suya la empresa, es el momento que la persona empieza realmente a tomar conciencia de su trabajo y hacer su mejor. No hay problema en cometer o generar decisiones que no son las mejores para o negocio, porque hay un aprendizaje colectivo todas las veces que pasa por ahí. La responsabilidad tiene que estar ahí, la simplicidad de las cosas tiene que estar ahí, la confianza en la gente ha de estar ahí. Y la confianza viene de las pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, si un empleado necesita de una computadora nueva a un mundo pandémico, donde trabajamos con la computadora, y de ahí salimos con la necesidad de 150 aprobaciones para poder comprar la computadora, ¿es eso confianza? Yo creo que una materia que podemos fácilmente tener otra hora hablando sobre ese tipo de cosas. Y también otra mentalidad muy importante que a mí me encanta es traer gente para el equipo siempre con mucho más potencial do que el mío. Ellos van a hacer los resultados, ellos van a aventarse ao desconocido, ellos van a construir el resultado al final. Por fin, creo que las herramientas han cambiado, sí, es un hecho, nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer negocio, el ambiente cambió, sí, no podemos más estarnos juntos, no podemos más cumprimentarnos con de beso o apretando las manos, pero algunas cosas iban a salir adelante como ese mundo digital, pero liderazgo sigue siendo liderazgo. El rol del gerente, el rol del líder a este mundo acaba siendo mucho más rápido, pero mucho más importante para que la gente aislada socialmente, con dificultad de saber lo que pasa en el equipo de trabajo y todo más, essa gente ha de sentir-se segura suficientemente para poder desarrollar seus negócios, seu trabalho e de aí sair adiante. Uma pessoa que me encanta, Octavio Paz, quando vivi em México, creio que um dos livros mais interessantes que leí em minha vida, O Laberinto da Sociedade, Octavio Paz dizia que as massas humanas mais perigosas são aquelas cujas venas han sido infectadas. É o veneno do medo. É o medo do câmbio. E aí, exatamente isto que temos que pelear todos os dias, de que o câmbio é necessário, o câmbio é a adaptação do perfil, de sair da zona de conforto, a contestação ao status quo, pero nada mais é do que desenvolvimento natural de los processos de liderazgo. Bueno, esta era básicamente las diapositivas que quería compartilhar con ustedes. No podría dejar de tener la satisfacción de felicitar a Juan Carlos por los 25 años. Difícil de creer, porque hace más de 10 o 12 que empecé a trabajar con Juan Carlos en México, y desde entonces cada vez más veo que fue una escoja muy, muy correcta que la hice lá atrás. Muchísimas gracias a todos y, por favor, si tienen preguntas, será un placer compartir algunas ideas con ustedes. Gracias, Rodrigo. Aquí estamos para contestar sus preguntas. Las pueden apuntar en el chat y nosotras las leemos. Rodrigo, tenemos una pregunta de José Luis Mendoza Quero y dice, ¿cuál será el rol de las empresas de salud considerando que el COVID permeó las debilidades de los gobiernos?
Bueno, muy buena pregunta. La empresa de salud ha sido muy exitosa. Por ejemplo, la empresa que trabajo hoy, Atlas Copco, tiene una división especialista en suministro para la industria médica. Es básicamente ar respirable, generado en planta, con todos sus sistemas de filtración y todo más. Nosotros tenemos, por definición, no hacer negocios con gobierno. Exatamente por lo que puede representar gobierno a esas cosas. Pero es una necesidad, sin duda lo es. Vamos a tener el desarrollo de la manera un poco diferente, pero COVID trajo complejidad, pero la manera de hacer negocios sigue siendo hecha por personas. Excelente. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Dice René Renderos, las metas en las empresas han subido, lo que obliga a trabajar más horas y extenuar a los empleados. Se explica la situación, pero ¿qué consejo dan para lidiar con esto y mantener un buen clima laboral, Rodrigo? Yo creo que la transparencia talvez sea lo más claro acá. Es verdad, yo creo que todos hemos trabajado más y estamos a trabajar más, pero también es una parte que es un efecto colateral de la pandemia. Yo veo que, principalmente aquí en Europa, ya se empieza a tener algunas noticias de vacinación, ya se empieza a hablar de pasaporte COVID y cosas de ese tipo, y vamos a empezar a regresar à normalidade. Eu costumo dizer que a transparência é boa, pero também é um modelo híbrido, eu creio que vai ser a maneira de seguir adelante. E por híbrido eu vejo o e-commerce, o contato digital, muito mais presente, e que isto sim vai ahorrar tempo também. A partir do momento que começarmos a ter esse balance, a quantidade de horas trabalhadas há de diminuir. Um exemplo muito sencillo, eu creio que o auditório mais grande de México, me acordo quando despertava 3 da manhã em Ciudad de México para ir ao aeroporto, um voo de 2 horas, quase 3 horas para ir a Tijuana, 2 horas de câmbio de horário, trabalhava por todo o dia, outra vez ao aeroporto, regressava e chegava a casa como 12 da noite, quando na verdade trabalhei 3 ou 4 horas adelante do cliente. ¿No? Hoy puedo hacer isto de uma maneira muito mais sencilla. Claro que a quantidade de horas está muito mais pesada, pero mis dias aqui começam às 7 da manhã, quando começo falando com China, passa por Europa por el dia e termino por começo da noite falando com as Europas, México, Latinoamérica e Estados Unidos. ¿No? E assim, puedo fazer isto, platicar com os dois lados, a este e a oeste, de uma maneira muito mais eficiente do que seria brincando ao avião a cada 2 dias. Sin duda. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una, Rodrigo. Mencionaste cosas que me parecieron muy, muy interesantes, como el crear un círculo de confianza y también que esta situación no nos está dando visibilidad ante estos talentos jóvenes, ¿no? ¿Qué le recomiendas a los líderes para establecer esta relación y esta confianza con la gente que está entrando, que está uniéndose a las compañías en pandemia de una manera remota? ¿Cómo haces para motivarlos? Não é sencillo. Eu creio que não é sencillo e não há fórmula mágica. Há muita disciplina de los líderes em buscar a platicar com esta gente. Algumas coisas sencillas que eu hice, por exemplo, todas mis juntas agora ou têm 25 minutos ou têm 50 minutos. Não tenho mais juntas de 1 hora, porque senão tu empiezas uma às 10, termina às 11, às 11 já empieza outra, e às 6 da tarde está 50 minutos retrasado. Não? Então, com esses 10 minutos, eu posso caminhar um pouquinho, buscar um café, falar 5 minutos com a gente. De uma maneira, tu vês uma bolita verde em Zoom ou em Teams,
y puede marcar a esta persona y solamente pregunta, ¿cómo está? Excelente. Muchas veces este cómo está hace el día mucho más tranquilo para la persona. Sin duda. Muchísimas gracias. ¿No tienen más preguntas? ¿Alguien que nos quieran escribir aquí? Vamos a dar un minutito. Teníamos que cerrar justo 4:30 esta charla. Les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí. Mil gracias, Rodrigo. Muchísimas felicidades a Integral Management Consulting por estos 25 años.